há muitos anos esses descontos existem, não com uma proporção tão grande quanto agora. Agora a proporção é muito maior. O que nós orientamos as pessoas, inclusive no escritório nós temos algumas ações de cobrança desses sindicatos, por falta de contratação. Estamos iniciando mais um Pode Mais, o nosso podcast de variedades com personalidades de Xanxerê e região. E hoje eu tenho a presença ilustre aqui da doutora Cíntia Magrini, especialista em Direito Bancário e Previdenciário. Doutora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E vamos conversar um pouquinho sobre o seu trabalho. Obrigada a você, Carla, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui. Então, doutora, explica um pouquinho como que funciona o teu trabalho. Algo meio novo, assim, que a gente tem ouvido falar muito sobre previdência, sobre questões sobre banco. Explica um pouquinho para a gente como que funciona o teu trabalho. Hoje eu trabalho com direito bancário e previdenciário. As áreas mais importantes dentro do meu escritório de advocacia são direito bancário e previdenciário. No direito bancário, a gente atua com revisão de financiamentos, revisão de financiamento de veículo, de financiamento de contrato consignado, contrato de empréstimo pessoal, ações de execução, busca e apreensão de veículo. E já no previdenciário, com aposentadorias, benefício por incapacidade de trabalho e outros benefícios que a Previdência nos traz. E hoje, no caso, você teria mais ações no direito bancário ou no previdenciário, ou eles se equivalem? Eles se equivalem. E como que funciona, por exemplo, assim, eu acho que o banco está me roubando, ou eu acho que, sei lá, estou com algum desconto a mais no INSS, como que funciona? Eu vou lá, como é que eu devo proceder? As pessoas que têm alguma dúvida sobre o quanto elas estão pagando de financiamento, eu acredito que estou pagando um valor muito alto. Nós no escritório, nós fizemos um trabalho que é um cálculo prévio, né? A partir desse cálculo, a gente consegue identificar por meio das taxas previstas pelo Banco Central e das taxas que o banco está cobrando, faz um cálculo e aí consegue ter em mente se a pessoa tem juro abusivo ou não, né? Então, por meio desse cálculo, a gente consegue identificar se ela está pagando muito ou não, se tem taxas, se tem cobranças indevidas. Não é só o juro em si, tem outras cláusulas que também acabam onerando o contrato. Tem pessoas que estão pagando seguro sem ter contratado. Então, tem várias cláusulas dentro do contrato que podem caracterizar abusividade e cobrança abusiva pelo banco. Doutora, a gente vê muito hoje que está na moda os bancos que não são físicos, né? Os bancos online. Eu tenho um pé atrás, mas, enfim, como que você vê essa questão dos bancos online? Porque, por exemplo, assim, eu tenho conta aqui no banco, sei lá, o Banco Verde, um exemplo. Mas eu sei que eu vou lá, eu vou conversar com o gerente, com o funcionário. E quando é o banco online, tu reclama para quem? Como é que funciona? Particularmente, eu ainda gosto do banco físico, né? O banco físico, a gente tem essa liberdade de conversar com o gerente, de conversar com o servidor, a partir do momento que acontece um problema, ou mesmo você querendo um crédito, você está ali na frente da pessoa, você tem aquela aquele liberdade, contato, né? Aquele contato, aquela liberdade de dizer, de voltar lá e dizer, não foi isso que eu contratei, ou de dizer, tem um problema assinar aqui, na hora, né? O banco online é o 0800, e quando não funciona o 0800, tu não tem ninguém. Entendi. E você tem recebido algum cliente, alguns clientes nesse sentido? Eu, sei lá, abri uma conta no meu nome online, lá nem sei como, com meus dados, e agora eu tô com um empréstimo lá no meu nome. Sim, tem muitos problemas com bancos online, problemas de a pessoa não conseguir pagar determinada dívida, por exemplo, e a dívida vai virando um bolo de neve e ela tenta contato com o banco e não consegue, né? Então, nesses casos, a gente orienta a pessoa a buscar o PROCON, né? Aí o PROCON entra em contato com o banco, faz uma notificação para eles atenderem o cliente que eles deveriam atender sem essa busca pelo PROCON, esse socorro. Entendi. Doutora, a gente estava conversando também em off sobre a questão do planejamento previdenciário.
Como que você orienta os teus clientes, assim, sobre essa questão? Porque a gente pensa muito no hoje, a gente não, na verdade o brasileiro não é acostumado a pensar assim a longo prazo, né, nessa questão de aposentadorias ou de previdência, enfim. Como que você orienta os teus clientes sobre isso? Eu sempre digo para os meus clientes que o planejamento previdenciário, ele é o planejar o teu último salário de vida, né? Olha a importância do planejamento. A maioria dos clientes, eles chegam com a dúvida, será que eu teria me aposentado antes? Será que os meus filhos teriam direito em caso de um acidente? Será que meu companheiro teria direito à pensão por morte? E essa dúvida, ela é gerada em razão da falta de conhecimento. O planejamento, ele traz justamente isso, conhecimento. Quando eu vou me aposentar? Com quanto eu vou me aposentar? Quem serão meus dependentes? Meu companheiro terá direito à pensão por morte. Então, tudo isso é incluído no planejamento previdenciário. E a grandiosidade disso é que a partir disso ainda, tu consegue se planejar para a vida a curto, médio e longo prazo. Eu vou me aposentar com 10 anos com determinado salário, o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma empresa, eu vou fechar uma empresa, eu vou parar de trabalhar, eu vou comprar uma casa na praia, eu vou comprar um sítio, eu vou vender minha casa. Então, tudo isso te dá a oportunidade de você se programar, né? Tanto a curto, médio e longo prazo. Isso depende de cada um. Né? Então, o planejamento previdenciário, ele não se trata só de aposentadoria. Ele é qual que é o último salário de vida e ele é planejar tranquilidade, liberdade e segurança, tanto para o segurado quanto para a família. E é algo que as pessoas não pensam muito, né, doutora? Porque, por exemplo, assim, hoje eu ganho um exemplo. Eu trabalho na empresa A e eu ganho 5 mil reais por mês. Mas quando você se aposentar, você não vai se aposentar com aqueles 5 mil. Não. Você vai ter que fazer um cálculo para... Aí, de repente, cai para metade. Daí como é que você vai fazer? Sim. Né? E sem contar que tem algumas pessoas que recolhem e não estão seguradas, porque estão recolhendo de forma errada ou por valor muito baixo, às por vezes. algum outro motivo, né? E tem pessoas que recolhem acima daquilo que deveriam e também estão perdendo. Entendi. Doutora, a gente tem visto aí nas mídias, agora de 2 semanas para cá, a questão desse rombo do INSS, desses descontos que estão acontecendo, as pessoas de repente não percebiam, enfim. Você tem recebido no teu escritório clientes com esse problema? E o que você teria para falar sobre essa questão desse rombo no INSS, desses descontos? É um desconto que é direto do INSS? Ou como que funciona? Esses descontos, eles funcionam da seguinte maneira. Existem sindicatos, associações, os laranjas criam empresas com esses nomes, né, e falsificam documentos e assinaturas de segurados do INSS e aí passam a descontar diretamente no benefício do INSS. Então, antes do INSS transferir o valor para o aposentado ou para o beneficiário, já vem o desconto diretamente na folha de pagamento. Já vai, o dinheiro vai para a empresa ao invés de ir para o segurado. Há muitos anos esses descontos existem, não com uma proporção tão grande quanto agora. Agora a proporção é muito maior. O que nós orientamos as pessoas? Inclusive no escritório nós temos algumas ações de cobrança desses sindicatos, por falta de contratação. Uma coisa que hoje tem que cuidar é que também está tendo um golpe. Em razão do governo prometer a devolução desses valores, já tem pessoas ligando para os aposentados, dizendo que ele vai receber 10 mil, 5 mil, pedindo para passar dados por telefone. Então, a orientação que a gente faz hoje, não passa dados bancários e dados pessoais por telefone. Né? E não só esse golpe do INSS, hoje, como tudo é por telefone, e a maioria dos aposentados e pensionistas, eles não têm essa técnica, então eles acabam caindo em muitos golpes. Golpes bancários, o próprio golpe do falso advogado. O golpe do falso advogado também, eles ligam em nome do advogado, o senhor ganhou uma ação, e aí eles jogam sempre um valor acima do normal.
O senhor ganhou 100 mil, o senhor ganhou 20 mil, e a pessoa já, naquela acaba ânsia atraindo de a pessoa, receber, acaba, né, passando dados pelo WhatsApp, dados pessoais e dados bancários. E tem muitos clientes que perderam dinheiro. Doutora Cíntia, muito obrigada pela sua participação. Eu acredito que você veio trazer informações que vão esclarecer, né, o pessoal que está em casa nos assistindo. E os microfones do nosso podcast estão à sua disposição para suas últimas considerações. Agradeço muito o convite do podcast, do Pode Mais, e sempre que precisar eu estou à disposição. Muito obrigada. E com certeza a gente vai voltar a conversar sobre outros assuntos. Tá bom, muito obrigada. Obrigada a você. E confira os nossos episódios anteriores nas redes sociais do canal Ideal. Você pode também me encontrar no Instagram, Carla Morilas, Carla com K. Nos encontramos na próxima edição do nosso podcast. Um grande beijo, fique com Deus, até a próxima.